Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 1 dos espíritos. E nesse capítulo nós já estudamos a origem e a natureza dos espíritos. Já vimos um pouco sobre o mundo normal primitivo, no sentido de qual é o mundo originário, o mundo inicial, né, o mais importante, vamos dizer assim, para todos nós. Já conhecemos um pouquinho sobre a forma e a ubiquidade dos espíritos, que é a capacidade de estar em mais de um lugar, talvez ao mesmo tempo. Nós conversamos sobre isso. Vimos um pouco sobre o perispírito e começamos a ver uma sessão que, aliás, começamos não. Nós vimos uma sessão que se chama Diferentes Ordens dos Espíritos, mas hoje vamos começar uma sessão que é uma continuação, né? Um desmembrar dessa sessão anterior. Porque lá falou sobre 3 possíveis classificações e agora nós vamos começar a tratar da escala espírita. Allan Kardec, nas próximas sessões desse capítulo, vai desmembrar um pouco essa questão das ordens. E hoje nós vamos conversar sobre um único item, não chega a ser nenhuma pergunta. É uma explicação que Allan Kardec traz sobre questões que são necessárias que a gente entenda sobre essa classificação, sobre essa escala que foi construída para o nosso entendimento. Vamos deixar bem claro que é uma construção, é uma representação, é uma organização que foi feita para que nós entendêssemos melhor o que é essa classificação ou ordem dos espíritos, como que eles podem ser classificados. E nós tínhamos dito antes que não pegaríamos essa sessão na íntegra, só que mudamos de ideia, porque ela tem alguns elementos que são importantes para o entendimento do assunto mesmo e corre o risco de perdermos alguma parte. Nós vamos ler e comentar. Allan Kardec começa falando de observações preliminares, o item 100 ou a questão 100, se preferirem, porque vai se desmembrar depois também em outras explicações. Essas observações preliminares, ele está falando exatamente sobre esse método ou sobre essa ordem que foi estabelecida, né? Ou de outra forma, qual é a metodologia que foi escolhida para se estabelecer essa ordem, vamos dizer assim. E depois ele vai falar sobre os imperfeitos, sobre os medianos, sobre os puros e assim por diante. Ele começa assim: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, quando os espíritos trouxeram as informações com relação à classificação dos espíritos, o que eles estavam buscando é isso. Eu sei que parece estranho a gente falar os espíritos trouxeram a classificação sobre os espíritos, mas até com relação a essa questão, Allan Kardec vai falar lá na frente. Parece redundância, mas não é. Porque eram eles se apresentando para o mundo da matéria, né? Para esse mundo no qual nós nos encontramos atualmente. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro dessa classificação, porque ele colocou 3 ordens lá atrás, né? Aliás, os espíritos apresentaram 3 ordens lá atrás. De um ponto ao outro dessa classificação, não tem uma delimitação clara. Não existe isso de estou nesse ponto, daqui a pouco, opa, cheguei no nível tal, vou. Não tem um limite exato, né? Do tipo, tal dia eu tô nessa ordem, a partir de tal dia eu vou estar naquela ordem. Não, o processo é muito mais complexo. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos, os matizes dessa transição se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Se eles quiserem, podem desmembrar, ou se nós quisermos, para facilitar o nosso entendimento, isso pode ser desmembrado em várias outras classes. E eles vão apresentar algumas possibilidades disso daqui a pouco.
Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos, que perguntados sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias sem que isso tenha algum valor. Porque houveram momentos em que espíritos diferentes descreveram categorias diferentes. Significa que um está certo, outro está errado? Não, Kardec vai explicar isso. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir a ele, dar o ponto que a gente precisa se apegar a ele, que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Todas essas questões são formas para facilitar o nosso entendimento. Para eles, a ideia é o que basta. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Isso é muito sério. Não é porque uma mensagem é trazida por um espírito que essa mensagem é verdadeira. Não é porque um médium recebeu uma comunicação qualquer, seja via psicofonia, seja psicografia, ou seja fala direta. Não, isso não significa que aquilo que o espírito está dizendo seja completamente verdade. Por isso, sempre a necessidade da gente usar o bom senso, da gente usar da razão. E isso Kardec fez o tempo inteiro. Por isso ele continua. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Se eu estou ouvindo uma notícia, uma mensagem qualquer sobre um assunto sobre o qual eu não domino, não é por isso que eu tenho que tomar aquilo como sendo verdade absoluta. Isso foi sendo apresentado pelos espíritos para Kardec e ele foi submetendo tudo isso ao crivo da lógica, ao crivo da razão. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos, os não preparados a apreender uma síntese, a formular um sistema. Se eu desconheço um assunto, eu não vou conseguir elaborar uma questão sobre aquilo. Se eu não domino medicina, eu não vou conseguir fazer um trabalho, uma pesquisa, uma proposta séria dentro da medicina. É necessário que eu tome conhecimento daquele assunto, que eu domine aquele assunto. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria, aí já começando a falar sobre essa organização da categoria, né, de classificação dos espíritos, consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Se eu não domino uma determinada ordem de conhecimentos, eu não tenho como fazer uma gradação, fazer uma classificação daquilo que está sendo discorrido dentro daquela ordem. A questão que Kardec está trazendo é essa. Então, um espírito que, por exemplo, aliás, eu não vou até falar diferente. Se eu estou no ensino fundamental 1, eu não vou conseguir, se eu pegar um monte de exemplos diferentes, tecer uma ordem que classifique, por exemplo, um sistema universitário, um sistema de pós-graduação. Eu não conheço, eu não domino esse conhecimento. Se eu não conheço aquele universo, aquele mundo, aquele espaço, eu não tenho como criar formas de organização racionais e lógicas do modo como aquilo funciona. Da mesma forma, um espírito ainda ignorante não conhece esse mundo dos espíritos mais elevados do que ele. Consequentemente, ele não vai conseguir fazer uma ordenação desses espíritos. Por isso ele coloca, né, que eles, para esses espíritos, tudo aquilo que está acima deles são espíritos superiores, sem que ele saiba distinguir um do outro. Mas Kardec continua. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão
que nenhum cunho absoluto apresente. Se não tem uma regra clara que vai definir até tal ponto é isso, até tal ponto é aquilo, se eu estou criando um espaço de organização mais subjetivo, né? Pode ter discordâncias entre um e outro. Se eu estou montando um quebra-cabeça qualquer e eu resolvi organizar as peças, talvez pelo formato ou pelas bordas que são apresentadas naquelas peças, é a minha forma de organização. Nada impede que outra pessoa resolva organizar as peças por cores ou por elementos que são semelhantes. É disso que ele está falando. Ele continua. Linneu, Jussieu e Tournefort são 3 botânicos que ele está citando. Tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. Por que ele está dizendo isso? Olha que interessante a colocação. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. As classificações criadas, né, da botânica por esses 3 estudiosos são diferentes. Eles não criaram as plantas, eles só criaram o modo de organização para o entendimento deles. É o que ele está querendo dizer. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os próprios espíritos deram essas informações, por isso que a gente brincou lá no início, né? Os espíritos falando dos espíritos, eles deram as informações que Kardec aproveitou para poder criar esse sistema de entendimento, de organização. Eu sei que a nossa conversa hoje está um pouquinho mais longa, mas é necessária. Continuando. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões, como se fossem 3 grandes grupos. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Então, nessa classe mais inferior, vamos dizer assim, estão aqueles, nós ainda estamos nessa classe, estão aqueles para quem a matéria é mais importante do que as questões da essência do espírito, onde em diversas situações o mal vai ser um atrativo muito grande. Lembrando sempre que o mal não é necessariamente a crueldade, essa maldade que a gente fala assim, não. O mal pode ser simplesmente o não querer o bem. A gente vai entender também isso mais para frente. Então, quando eu faço uma escolha para aquilo que é contrário à ideia do bem, que vamos entender nesse sentido, aquilo que é contrário à lei divina, né? Quando eu faço esse tipo de escolha, isso demonstra uma propensão para o mal nesse entendimento. Os da segunda categoria se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Nós estamos nos candidatando a essa ordem. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Então Kardec pegou aquilo que ele foi observando com relação aos espíritos em geral, é um trabalho de pesquisa, e com a ajuda daqueles espíritos responsáveis pelo trabalho da codificação, partindo do mundo espiritual, porque a codificação da doutrina espírita não é uma questão só da matéria, é uma questão do mundo dos espíritos para o entendimento daqueles que se encontram na matéria. Com a ajuda desses espíritos, Kardec foi criando subdivisões para que nós pudéssemos entender um pouco melhor como que acontecem essas gradações. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco. A questão toda é entender aonde nós nos encontramos e quem está
entrando em comunicação conosco. E, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam. Que anomalias são essas? Divergências de informações, ensinamentos dados de forma diferente e assim por diante, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. O que ele está querendo dizer? Que não existe, vou colocar em números, tá? A gente vai ver nomes daqui a pouco. Mas vamos supor que dentre esses espíritos imperfeitos tenham lá 5 classes, né? E que nessas 5 classes eu tenha, tô viajando aqui, tá? Eu resolvo que eu, Rogéria, por exemplo, estou na 4ª classe. Não é tão simples assim. Muitas vezes nós nos encontramos com bracinhos estendidos para classes diferentes. Então pode ser que eu esteja num determinado grupo, mas que também tenha ainda partes de mim, não é uma divisão dos espíritos, mas que eu possa também de alguma forma estar presente ou ter em mim características que são de classes diferentes. Não é uma regra absoluta no sentido fulano está aqui, ciclano está aqui, o outro está ali e chega e pronto. Não, não é tão simples assim. Sendo sempre gradual, o progresso deles é muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. É um estudo de pesquisa, e isso a gente não pode perder de vista. Na nossa próxima conversa, vamos entender um pouquinho melhor o que é essa terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Por enquanto, ficamos por aqui. Beijo grande para vocês.